A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos inscritos aqui neste canal. Nós vamos iniciar uma série de estudo acerca da providência divina. Por isso eu peço a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar. Vou deixar bem claro aqui para vocês que este curso é gratuito. Sendo assim, eu vou estar sintetizando esse estudo, porque esse estudo é profundo, tem muito conteúdo. Então nós, nesta primeira aula de estudo sobre a providência divina, você vai aprender acerca dos instrumentos da providência de Deus. Quem são esses instrumentos da providência divina? Eu quero começar aqui dizendo para vocês que, não obstante Deus ser a causa primária, a causa eficiente e última da providência divina ou da sua própria providência, Deus usa os seus instrumentos, que são chamados de instrumentos secundários ou causas secundárias. Essas causas secundárias, os instrumentos secundários, são os instrumentos da providência divina. Deus tem poder para operar diretamente, porque Ele é Deus autônomo, soberano, livre para agir. Ninguém pode contestar como Deus venha a agir. Ninguém pode contestar a maneira como Deus age. Ninguém pode contestar isso, porque Ele é Deus. Porém, Ele deliberadamente, sem ser coagido por ninguém, decidiu usar instrumentos para cumprir com seus propósitos. Então nós vamos ver um texto aqui em Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel 4, 35, está escrito assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo sua vontade ele, observe, Deus opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Então perceba aqui, só nesse texto, você vai encontrar aqui dois instrumentos da providência divina. Porque a Bíblia diz que Deus opera de forma secundária, porque diretamente Deus tem poder para agir. Ele age diretamente, de forma primária, mas secundariamente Deus, ele usa os seus instrumentos, que são instrumentos da providência divina. Nesse texto, você vai perceber que tanto os moradores da terra, como o exército dos céus. Esse exército dos céus são os seres angelicais. Então, nesse texto, nós já temos aqui dois instrumentos da providência divina, que são os seres humanos, que são os moradores da terra. Esses moradores da terra são todas as pessoas, todos os seres humanos, de todas as línguas, de todas as posições, de todas as idades. Veja, de todas as idades. Deus usa criança, jovem, adultos e velhos. De todas as posições. Deus usa analfabetos, doutores, de todas as profissões. Deus usa aqui de todas as nações. Japonês, alemão, brasileiro, espanhol. Então perceba que esses moradores da terra aqui, em Daniel 4, 35, são todos os seres humanos de todas as posições, idades, nações e línguas. Ok? Pronto. E esse exército do céu são os anjos. Esses anjos podem ser os eleitos e os reprovados. Os eleitos, aqueles que não se corromperam. E os reprovados, os que
corromperam. Os que se corromperam, ok? Então nós vamos trabalhar aqui esses instrumentos da providência divina. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar aqui com os seres angelicais, que Deus opera com o exército dos céus. Como eu disse para vocês, ninguém pode contestar o que Deus faz, nem do modo como faz, nem quem ele usa. Então, com que instrumento Deus usa? Ninguém pode contestar como Deus usa, como Deus realiza, quem Deus usa para cumprir o seu propósito. Ninguém pode contestar isso. Então, é bom que vocês saibam o seguinte, dentro aqui da providência divina. Nós não acreditamos em sorte, nem azar, nem coincidência. Nós acreditamos na providência divina, ok? Então os anjos aqui são os instrumentos. A Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 22, vá tomando nota aí, Lucas capítulo 22, verso 42 e 43, quando Jesus estava angustiado, quando Jesus estava ali, passando por uma angústia profunda na alma, no Getsemane. A Bíblia fala que Deus não veio até o Filho diretamente para o confortar, mas a Bíblia fala que Deus enviou o anjo para confortar Jesus. Então perceba que Jesus foi confortado pelo anjo. O anjo é instrumento da providência divina. Nesse caso foi usado como instrumento providencial de Deus para confortar o próprio filho. Quem se lembra do caso do profeta Elias, que pediu a morte, pediu para morrer? Ele estava debaixo de um zimbro e com profunda depressão pediu a morte. A Bíblia fala que Deus envia o anjo para o alimentar com pão e água. Então perceba que Deus envia o anjo para sustentar o profeta Elias, para despertar, para confortar o profeta Elias. Então perceba que os anjos são instrumentos da providência divina. Lá em Salmo 91, verso 11 e 12, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar de todo mal. Então perceba que os anjos, eles não são autônomos, eles são apenas instrumento. Eles não podem agir de contra a vontade soberana de Deus, de contra a vontade providencial de Deus. Então os anjos só agem quando Deus o ordena, quando Deus dá ordem, entendeu? Porque os anjos, embora instrumento da providência, eles não são independentes, eles são dependentes, ok? Então vamos lá. Então os anjos eleitos, anjos caídos, são instrumentos da providência divina. A Bíblia fala no Salmo 78, verso 49, que Deus tinha enviado o anjo com a sua cólera, com a sua ira, para punir o povo do Egito. Então você percebe lá em Salmo 78, verso 49, que esse texto se refere ao anjo da morte que Deus havia enviado para trazer juízo sobre os egípcios. Ok? Então vamos lá. Então é bom que vocês entendam aqui logo de primeira. Os anjos são instrumentos da providência divina. Seres humanos é um outro instrumento da providência divina. Nesse texto de Daniel, que nós lemos na abertura, Daniel 4:35, a Bíblia fala que Deus opera com todos os moradores da terra. Esses moradores da terra são todas as pessoas de todo gênero, todas as idades, posições e línguas, ok? Posições, nações, línguas e idade. Então são todos. Então seres humanos, os moradores da terra são os homens, você já sabe.
Esses homens são instrumentos da providência divina. Esses homens podem ser classificados dessa forma. Aqueles que são autoridades, estão dentro de um contexto de autoridades civis, no caso, presidente, o chefe do executivo, chefe do executivo nacional. Então perceba, presidente, governador, prefeito, vereadores, todos esses são autoridades civis, autoridades militares também. Está lá registrado em Romanos capítulo 13, autoridade civil. Como é que Deus usa esses instrumentos, autoridades civis, para cumprir o seu propósito? Deus usa esses instrumentos, autoridades civis, para coibir o mal e promover o bem. Então Deus usa como instrumento providencial as autoridades civis para coibir o mal. Deus refreia o mal, não de forma direta, poder ele tem, mas de forma indireta, usando esse instrumento providencial que são as autoridades civis. E essas autoridades civis são formadas de pessoas, de seres humanos. Então, para coibir o mal e também para promover o bem. Então, tanto coibir o mal como promover o bem, a paz, a ordem no Estado, tudo isso Deus usa para esse propósito, ok? Então, autoridade civis. E pessoas comuns também. Seres humanos, pode ser autoridades civis, como pessoas comuns, simples. Por exemplo, se lembra do caso da viúva de Sarepta, que proveu para a sustentação do profeta Elias? A Bíblia fala, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 9, é bom que você entenda, porque existe uma palavrinha lá que eu quero mostrar para vocês. 1 Reis, capítulo 17, verso 9, ok? Então a viúva, pessoa comum, porque quando nós falamos moradores da terra, nós estamos falando de todas as funções, de todas as línguas, de todas as classes, ok? 1 Reis 17, 9 vai dizer assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É interessante que essa palavra aqui, ordenei, ou ordenação, é a mesma palavra aplicada para os corvos. Ou seja, para o corvo, vamos lá, que diz assim no verso 4 de Reis 17, diz assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Então, tanto em Querite quanto em Sarepta, Deus havia ordenado aos corvos e à viúva para sustentar o profeta Elias. Aqui nós temos a viúva, que é o instrumento providencial, no caso é um ser humano, a viúva, e os corvos, que são os animais, que faz parte da classe dos animais irracional, ok? Então os animais também são instrumento da providência divina. Agora, o que você deve anotar aí como observação, que essa palavra ordenação aí, em ambos os casos, você não deve interpretar ao pé da letra como se fosse uma expressão verbal, audível, Deus chegando para os corvos e para a viúva, dando uma ordem verbal ali naquele ato, naquele momento. Não é assim. Como muitas das vezes Deus vinha para Abraão, Isaac e Jacó, ou para os profetas, trazendo uma revelação. Não é assim que deve ser entendida. Então essa palavra ordenação deve ser entendida como uma ordenação decretiva. Decretiva, que Deus determina que esse acontecimento venha de fato a acontecer. Ou seja, quando Deus ordenou aos corvos e à viúva,
Deus já havia determinado antes mesmo daquele episódio, daquele acontecimento. Quando veio acontecer aquilo, é porque já estava determinado. Não foi uma expressão verbal, audível, naquele momento, naquele tempo. Ok? Porque você que é estudante da Bíblia, sabe que Deus não está limitado ao passado, presente e futuro. Para Deus é o eterno agora. Quem está limitado ao passado e o presente e o futuro somos nós, que somos seres temporal. Ok? Deus não. Deus é um ser atemporal. Ele é eterno. Então nós já analisamos aqui que tanto os seres angelicais como os seres humanos são instrumento da providência divina. Agora é importante notar aqui, anote aí, que Deus usa os seres humanos de uma forma magnífica, de uma forma esplêndida. Por exemplo, a providência divina se manifesta como? Quando Deus usa os seres humanos como instrumento da providência divina, Deus faz o seguinte: existe uma forma que na teologia nós entendemos como uma ação concursiva de Deus. O que significa ação concursiva de Deus? Significa que Deus move aquele instrumento, move o coração daquele instrumento para ajudar, para providenciar algo para algum necessitado, sem que a priori Deus o informe do necessitado àquele instrumento, sem que o próprio necessitado o informe das suas necessidades. Então a ação concursiva de Deus, que é quando Deus move o coração de um instrumento, aquele instrumento que está sendo movido de forma profunda por Deus, ele está agindo sem ter alguma informação prévia. Mas Deus o usou para que uma necessidade fosse suprida. Quantas das vezes isso acontece? Você aí, sem avisar nada a ninguém, Deus conhece a sua necessidade. Aí alguém vem na sua porta e te ajuda naquilo que você tanto precisava. Ou seja, você não avisou nada a ninguém, Deus não avisou nada a ninguém, Deus apenas moveu o coração daquele instrumento para te ajudar, para prover alguma necessidade sua. Isso se chama ação concursiva de Deus, movendo o coração de algum instrumento humano, ok? A Bíblia fala de um outro instrumento. Então, além de anjos, além de seres humanos, existe também as nações ímpias. Nós temos aqui Deus, a Bíblia fala que Deus se serviu de muitas nações ímpias para trazer disciplina para o seu próprio escolhido, povo escolhido, o próprio Israel. Deus usou a Babilônia, Deus usou a Síria para ser vara de disciplina do próprio Deus, para corrigir o seu próprio povo de Israel. Então as nações ímpias, que não tinham compromisso com Deus, que não glorificavam a Deus, foram usados pelo próprio Deus para disciplinar o seu povo. É Deus usando. Foi Deus que usou a Síria para levar o reino do norte cativo. Foi Deus que usou a Babilônia para levar o reino do sul cativo. Então, Deus usando nações. Então, Deus usou a nação do Egito. Você lembra que o Egito supriu a necessidade do povo de Israel? Quando Deus exaltou José como governador e através de José o Egito supriu a necessidade do povo de Israel, Deus usou a nação do Egito. Deus usou a nação da Síria, da Babilônia, do reino Medo-Persas. Então, nações ímpias foram também e são instrumentos da providência de Deus. Outro instrumento da providência de Deus são os seres inanimados. Por exemplo, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam na prisão. Deus poderia, de forma direta,
libertar Paulo e Silas, porque Deus é a causa eficiente e última da providência. A Bíblia fala que Deus enviou um grande terremoto. Está lá em Atos 16, verso 16. Então, terremoto. A Bíblia fala, nós vamos encontrar isso nos Salmos. A Bíblia fala, lá no capítulo 107 do livro de Salmos, a Bíblia fala que Deus tem os ventos nos seus tesouros. Ou seja, os ventos pertencem a Deus. A tempestade pertence a Deus. A Bíblia fala em Mateus 5, 44 e 45, que Deus é quem faz descer na vida de justo e ímpio o sol e a chuva. Então Deus é quem faz brilhar o sol sobre os ímpios e justos e faz com que a chuva desça sobre o ímpio e justo. Então perceba aqui que as coisas inanimadas. Então a tempestade, se lembra na tempestade que Jesus deu ordem à tempestade, que os discípulos disse: quem é este que até a tempestade, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então perceba aqui que vento, tempestade, neve, chuva, sol, granizo, trovão, relâmpago são seres inanimados que são instrumentos da providência divina. Então, como eu disse para você lá em Salmo 107, verso 25, vamos ler aqui, Salmo 107, verso 25, para não ficar em minhas palavras. Salmos 107, verso 25. Vamos ver lá, ok? Diz assim o texto: pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Ok? Então Deus é quem levanta o vento. Deus é quem levanta a tempestade. E é o próprio Deus que acalma a tempestade. Então, os seres inanimados são instrumento da providência divina. Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. Deus foi quem enviou uma coluna de fogo e de nuvem para guiar o povo de Israel no deserto. Se lembra? São instrumentos da providência divina. Espero que essa aula tenha te ajudado muito. Não se esqueça que é apenas um mini curso, é um mini curso gratuito. Você não pode deixar de se inscrever neste canal e de compartilhar esta aula para pessoas e muitas pessoas. Nós temos muito que aprender. Esta aula de hoje, você aprendeu sobre os instrumentos da providência divina. Espero ter ajudado você. Deus me chamou para ser um agente multiplicador. Por isso, me ajude a se inscrever nesse canal e a comentar. Comente aqui o que você achou dessa aula. Tire as suas dúvidas. Comente, faça pergunta, que eu vou fazer questão de responder todas elas para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, que vai vir de forma impactante na sua vida. Deus abençoe você.